Oi, gente. E aí, tudo bem? Mais uma sexta-feira chegando, mês de maio acabando, né? Junho tá aí. Espero que estejam todos bem e que tenham feito prova boa. Bom, vamos falar hoje sobre materiais de embalagem. É um assunto muito importante para a indústria farmacêutica, porque o farmacêutico também, ele é que vai decidir as melhores embalagens para o produto. O farmacêutico que está no desenvolvimento farmacotécnico, farmacêutico que está na produção, tem que estar super alinhado com os fornecedores de embalagem, tem que saber as características das embalagens, farmacopeias internacionais e a farmacopeia brasileira sexta edição também fala um pouco sobre embalagens, né, tem alguns ensaios que a gente deve fazer com material de embalagem que chega. As empresas grandes, do tamanho, por exemplo, do Teuto, Neoquímica, tem, às vezes, um departamento inteiro cuidando de embalagens, né? Indústrias menores têm que ter o controle de qualidade de embalagens também, mas às vezes ele está junto com o controle de qualidade normal, mas enfim, precisam ser feitos vários testes e existem vários farmacêuticos envolvidos nisso. Aqui na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, os objetivos da aula são explicar quais os principais materiais de embalagens utilizados na indústria farmacêutica e demonstrar quais são as diretivas da Anvisa sobre embalagens. Bom, o que são materiais de embalagem? A gente vai falar, principalmente hoje, vai focar nas embalagens primárias, isso é, aquelas que estão em contato direto com o produto. Eu não vou falar, então, de uma cartonagem, né, que é a caixinha do produto, não vou falar de caixa de embarque, vou falar das embalagens primárias, que são as ampolas, os blisters, os frascos de vidro, frascos PET, bisnagas, né? Então a gente vai dar foco nessas embalagens que elas são as mais importantes e mais críticas, porque dependendo da embalagem, meu produto vai ter maior ou menor estabilidade. Tem embalagens que são mais permeáveis ao ar, à água, e tem embalagens que são menos permeáveis, ok? E essa seleção de uma embalagem adequada para uma determinada forma farmacêutica, ela vai começar com a determinação das características físicas e químicas do produto, né, e das necessidades de proteção e dos requisitos de marketing. Então, já trabalhei um tempo fazendo ensaios para ver estabilidade de embalagens, né, eu lembro que há muito tempo atrás, quando começou a febre de PET mesmo, né, a indústria em que eu trabalhava pediu para fazer uma estabilidade, um estudo de estabilidade de 3 meses em todos os produtos líquidos para trocar todos os frascos de vidro para PET. O preço do PET, gente, não é mais baixo que o do vidro, por incrível que pareça. A gente dá a impressão que o vidro vai ser mais caro, mas não é. Né? O preço do PET tem a desvantagem, por ser um derivado do petróleo, ele oscila com o preço do petróleo. O petróleo abaixa, o PET abaixa, o petróleo sobe, o PET sobe. O vidro é bem mais estável e é uma fonte muito abundante, né? Porque ele é feito de sílica, de areia, e é de fácil obtenção. Então, as duas embalagens, os dois materiais têm vantagens e desvantagens, tá? E a gente vai falar um pouco aqui na frente. Esqueci de falar também, a empresa, mesmo sendo uma indústria farmacêutica, agora se a gente estiver falando de cosméticos, isso aumenta muito mais, é a questão do marketing também, né? Do tipo de produto que a empresa quer apresentar. O vidro dá sempre a impressão de uma embalagem mais rica, né? E o plástico dá a impressão de uma embalagem mais barata. Tá? Então tem que ver também as questões de marketing e as questões legislativas, né? O que a Anvisa fala sobre isso, o que as farmacopeias falam sobre isso, ok?
Bom, os materiais selecionados devem possuir as seguintes características. Então, isso aqui são características do material de embalagem para ele ser correto, para ele poder ser usado. Primeiro, eles devem proteger as preparações das condições ambientais, óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim quando você pensa que um PVC, que é uma embalagem comum de blister, ele é passível de haver troca de gases, né? Ele é permeável a alguns gases, como oxigênio. Então, um medicamento que for altamente reativo ao oxigênio, que for um medicamento facilmente oxidável, eu vou ter que trocar o PVC por um outro tipo de plástico, ou às vezes por um material feito de várias camadas de vários plásticos diferentes para dar mais resistência para o princípio ativo, ou seja, para o meu medicamento. Um outro exemplo, polietileno de alta densidade, que são aqueles frasquinhos brancos muito utilizados em farmácias. Todo mundo já viu um frasquinho desses, são os que a gente usa na farmácia escola também, né? Eles são permeáveis, eles passam um pouco de água, de vapor, no caso, vapor d'água que está no ambiente, e troca gasosas também, tá? Então, dependendo do meu material, se é um material mais passível de sofrer algumas interações com gases ou com a água do ambiente, eu preciso ter tipos de materiais diferentes da minha embalagem primária, né? Outra coisa que esses materiais têm que ter, eles não podem reagir com o produto. Parece óbvio, gente, mas a gente vai ter muitos tipos de reação, embalagem e medicamento. Muitas vezes, a embalagem, ela retira substâncias importantes do medicamento. Vamos falar de frascos de plástico, né? Frascos plásticos. O PET, por exemplo, muitas vezes ele pode absorver algumas substâncias contidas no medicamento, conservantes, por exemplo. Então, aquele medicamento vai ficar com poder de proteção contra micro-organismos menor, porque parte do conservante reagiu com o material da embalagem. Então, por isso é muito importante o farmacêutico ter essa noção desses materiais, conhecer um pouco sobre isso. Eu contei lá no início dessa aula que eu fiz um ensaio de estabilidade com 30 produtos farmacêuticos numa empresa que eu trabalhava, porque a empresa queria trocar de vidro para PET. Alguns produtos não deram resultado bom. O que aconteceu? Eles interagiram tanto com a embalagem PET que eles conseguiram entortar a embalagem ficou toda mole no final dos 3 meses lá de estudo. Então, gente, desses 30 produtos, a gente conseguiu migrar uns 25 da empresa, né? E outros produtos tiveram que ficar no vidro porque eles reagiam com a embalagem, tá? Então, não dá também para você fazer testes de estabilidade numa embalagem diferente do que a embalagem que realmente vai ser lançada para o produto. Gente, isso é óbvio, isso está nas boas práticas de fabricação, né? Há muitos anos, mas essa nova veio confirmar isso também. Então, eu preciso desses testes de estabilidade na embalagem original que o produto vai ser lançado. E olha que já, né, nos anos todos de indústria farmacêutica que eu trabalhei, a gente já ouviu muitos casos de indústrias que se deram mal, não fazendo o teste na embalagem correta ou não testando algum item da embalagem. Tem um caso famoso de uma indústria lá de São Paulo, não vou falar qual, que não testou o aplicador vaginal e depois ela teve que recolher todo o produto porque não deu certo, né, com o tipo de produto que eles desenvolveram. Então, tem que ter muito cuidado e tem que ter muito ensaio, né? Mas as farmacopeias, as RDCs da Anvisa, e tem uma série de normas que estão aí para, pelo menos, orientar a gente. A gente precisa ler, precisa saber.
Bom, número 3, não conferirem sabores ou odores ao produto. Então, a embalagem, da mesma forma que ela pode absorver algum componente da formulação, ela pode ceder componentes para a formulação. Isso também é muito ruim, gente. E a embalagem mais propensa a isso é o plástico, né? O plástico, gente, ele é feito de um polímero e vários outros aditivos, né? E ele tem mais facilidade de absorver substâncias ou de doar substâncias para o meio em que ele está. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Eu me lembro muito bem no meu mestrado, né? Eu tive aula de biotecnologia e o professor ele falava muito sobre isso, sobre o plástico ceder componentes. A gente sabe que tem materiais plásticos que a gente não pode usar com alimentos, por exemplo, e nem com medicamentos, né, por consequência, porque eles cedem material para o alimento e muitas vezes material tóxico, né, já acho que o BPA todo mundo conhece, né, que é um material que já foi comprovadamente cancerígeno, né, existem outras, a diosmina, presente no plástico, e ela cede principalmente para materiais gordurosos ou, por exemplo, um medicamento que tenha base lipídica, né? E materiais também, a temperatura, aliás, né? Não material, mas a temperatura alta. Então, não sei se todo mundo aqui, é uma coisa que eu gosto até de comentar com os alunos, né, quem tem, por exemplo, criança pequena, por mais que tenham embalagens adequadas de comida plásticas, eu nunca esquentaria comida em embalagem plástica. Eu não esquento aqui em casa de jeito nenhum, só em vidro, né, porque, gente, existem, quem quiser pesquisar, existem milhares de artigos científicos sobre isso, né, então tem esse problema que pode acontecer com o plástico, tá? Com o medicamento também, né? Então, quarto ponto, não serem tóxicos. Mas a gente sabe que até outro dia vendia-se muitos plásticos aí com material que depois foi provado ser cancerígeno, né? Então, tá, não pode ser tóxico, mas a indústria está aí fabricando, as empresas de embalagem, né? Tem que ter muito cuidado com isso. O PET, gente, o PET já é usado há mais de 30 anos, então é um material, né, que já tem um histórico de segurança, mas cada dia inventam novos plásticos, novos materiais, novos polímeros, a gente tem que ter bastante cuidado. A indústria farmacêutica, ela tem que fazer cada vez mais testes mais aprofundados para ver essa questão de produtos tóxicos. Hoje minha dicção não está boa. Produtos de degradação. Mais um ponto, esses materiais têm que estarem aprovados pela Anvisa, né? Esses materiais que são feitos as embalagens. Mais um ponto, eles devem evitar tentativas de adulteração do produto, né? Então, a embalagem em si, ela não pode permitir uma adulteração do produto sem ser visível, né? Então, o que significa isso? Bom, então, quando eu tenho uma embalagem farmacêutica, eu não posso ter um frasco que eu consigo abrir e fechar e ninguém notar que isso foi feito, né? Então, a gente tem que ter lacres, a gente tem que ter uma série de mecanismos para a pessoa saber que aquela embalagem já foi aberta, já pode ter sido adulterada, né? O que mais? Serem adaptáveis a equipamentos de embalagem de alta velocidade. Então, gente, aqui tem um ponto muito interessante, em casos interessantes. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no Teuto, eu fui chefe do setor de injetáveis e antibióticos lá por um tempo, né? Eu já vinha de uma outra empresa em Minas, onde também era chefe do setor de injetáveis. A gente trabalhou muito com os fornecedores
Para quê? Para conseguir que os fornecedores brasileiros se adequassem às máquinas importadas da Europa. Né? Na empresa em Minas que eu trabalhei, eles importaram uma máquina de injetáveis. Na época era uma empresa que era a segunda maior produtora de injetáveis de pequeno porte do Brasil. Então a gente fazia muito injetável. E ela comprou máquinas italianas da marca Marzocchi. E o que aconteceu? Quando a gente comprava as ampolas brasileiras, elas tinham muito mais variação de espessura, de tamanho, de formato, do que ampolas europeias. E aí a máquina quebrava toda hora, a máquina parava toda hora, máquinas que custam milhões de dólares e dando problemas sem parar. Né? A gente teve que fazer uma conversa, na época, isso tem 20 anos, tá? De mais de 20 anos, um pouquinho. No Brasil só tinham 2 fornecedores de ampola de vidro, né? A Schott Vitronac e uma outra aqui, Europac, eu acho. E o que acontece? Né? Elas dominavam o mercado, elas punham o preço que queriam, elas punham a qualidade que queriam. Mas, enfim, as empresas de medicamentos brasileiras começaram a importar essas máquinas muito mais velozes do que as maquininhas que a gente tinha antigas, né, de envase de injetáveis. A gente vai ver isso na aula de injetáveis futuramente. E aí as máquinas não funcionavam, ou seja, na verdade o que não funcionava eram as embalagens brasileiras que tinham qualidade ruim. Então a gente entrou em contato com esses fornecedores para falar, né, para melhorar essa qualidade. Eu lembro que essa indústria que eu trabalhava em Minas, uma vez o meu chefe, que era o gerente, foi visitar a indústria fabricante de ampolas lá no Rio de Janeiro e tinha cartazes assim, atenção, cuidado, esse é um produto da empresa tal, que era a nossa empresa, porque eles tinham que até se atentar mais quando, né, era para uma empresa que eles sabiam que era uma máquina europeia, uma máquina de ponta. Tá? Então, isso aconteceu assim muito. Eu acho que hoje no Brasil a gente já tem uma qualidade dos fornecedores de embalagem, mas antigamente não tinha e foi uma luta. E não é só ampola, gente. Tudo quanto é tipo de embalagem, até as cartonagens. Eu já fui muito em gráfica para conversar com o pessoal da gráfica para explicar que se eles não fizessem um cartucho quase perfeito, quase idênticos todos, não rodavam nas máquinas italianas, nas IMAs, né? Que foram as primeiras que chegaram também no laboratório Teuto e emperravam porque a gente não tinha um material de embalagem de qualidade no Brasil. Então, gente, como farmacêutica, trabalhando na produção, eu tive que ter esse contato com fornecedores de embalagens várias vezes em várias empresas diferentes. Né? Só para vocês entenderem por que dessa matéria, que é super importante, tá? Não é só para quem vai trabalhar na produção, mas principalmente desenvolvimento farmacotécnico, controle de qualidade, farmácias magistrais, né? Todos esses farmacêuticos vão, e até em drogarias também, gente, porque conhecer a embalagem, saber o que uma embalagem oferece segurança, o que ela pode gerar de uma instabilidade no produto é essencial para a nossa profissão, tá? Nós somos profissionais do medicamento e isso é muito importante, né? Então, esse último ponto é bem sério